tarde, Rondônia. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo site do Rondônia ao Vivo, que é o site de maior audiência do estado de Rondônia, pelo Facebook e pelo YouTube. Obrigado pela audiência. Hoje nós trouxemos a ex-deputada federal, a empresária Jaqueline Cassol, que é um nome muito conhecido em Rondônia, e é uma honra trazer você aqui no nosso bate-papo Política com Café. Para mim que é uma honra, Dejane, estar aqui com você e podendo falar aí com todos os internautas, né, do Rondônia ao Vivo, que, como você falou, é o maior site do Paulo, um grande amigo, uma pessoa muito querida, que eu tenho muito respeito. E um privilégio estar aqui nessa bancada aqui, ó, Política com Café, e olha a gente tomando cafezinho com Dejane, que eu vi ali, que aqui tem café no bule, olha, achei bacana. E você, Jaqueline, é uma das minhas entrevistadas que mais aprecia o café, pelo que eu notei. É verdade. E nós temos referência no estado, porque nós temos o Café Robustas Amazônico, que essa semana, lá em Cacoal, vai ter a feira, a segunda-feira de café, e também o concurso com café, feito aí pelo governo do estado de Rondônia, através da Secretaria de Agricultura, e a Caferon, que são os nossos cafeicultores que têm ganhado prêmio a nível de Brasil e representado Rondônia no mundo. Que legal isso. Eu venho acompanhando essa questão da evolução do café em Rondônia nos últimos 20, 25 anos. É impressionante. E agora a gente consegue tomar um café já torrado, embalado, café de qualidade premiado nacionalmente, né? E de vários lugares, né? Com certeza. Nós temos hoje indicação geográfica em Rondônia, Dejane, que são a matas, né, café robustas da Amazônia. E nós temos, justamente por T e G, inclusive, de uma forma sustentável, nós temos indígenas que também plantam e que já ganharam prêmio a nível de Brasil, na SIC, que é a Semana Internacional do Café lá, eu acho que em Belo Horizonte. Nós temos a primeira barista indígena, que é daqui de Rondônia. Então, tanto as mulheres quanto os homens, os jovens aí que têm investido no café, tem sido referência. Londres, nós tivemos feira esse ano, e eu amo café. Eu sou cafezeira, também gosto muito do chocolate. Nós temos a segunda melhor amêndoa do Brasil. Ano passado nós éramos a primeira, agora nós somos a segunda. E esse ano nós temos o concurso nacional da melhor amêndoa. Aqui em Rondônia também vai ser lá em Cacoal. E geralmente é feito lá na Bahia ou no Espírito Santo, e esse ano vai ser Rondônia. E o nosso tambaqui, que aí o tambaqui, gente, quem não gosta de tambaqui? Nossa, cada dia mais Rondônia nos dá motivo para se orgulhar dessa terra que nós viemos. Nós viemos como se diz, Na época de desbravadores. Desbravadores, nós viemos. Você é de Santa Catarina também, né, Não, eu sou paranaense, você é catarinense. Catarinense, né? verdade. Então, mas eu cheguei aqui. Aliás, Jaqueline, já que a gente está no bate-papo bem tranquilo e falando de política, eu quero falar do seu pai um pouquinho. Eu cheguei em Rondônia em 88. E como eu cheguei com uma profissão que não existia aqui, ninguém aceitava homem na saúde, eu era enfermeiro. E eu fiquei sem emprego, porque ninguém queria um homem em hospital atendendo como enfermeiro. Eu fiquei na rua, fui morador de rua 4 meses. Numa dessas andanças minhas, que eu ficava de cidade em cidade, atrás de uma colocação, eu peguei carona em Jaru com o senhor numa D20 branca. Ele me deu uma carona, eu morando na rua, tá? Ele me deu uma carona, me deu pão caseiro com queijo caseiro, com salame caseiro, e o nome dele era Hereditário Cassol. Ele me levou até aquela entrada de Rolim, um pouco antes de Cacoal, 30 quilômetros de Cacoal, naquela entrada de Rolim. Me deu comida, me deu água e tal, conversou um bocado. Ele era deputado estadual. Olha, Dejane, é uma história linda, cara, porque assim, as pessoas, quando elas olham pra gente, quando que vão imaginar que um dia você foi morador de rua? Né? Porque as pessoas, elas não veem as dificuldades, que eu falo como minha família, que nós enfrentamos lá em 1977, 48 anos atrás, que o pai realmente, pai, mãe, com 6 meninos, né,
2 homens e 4 mulheres, desbravadores. E você, da mesma forma, lá em 1988, 9 anos depois, né? Eu tinha 19 na época. E hoje você é uma pessoa bem-sucedida, com um instituto de pesquisa de excelente qualidade, como eu falava aqui nos bastidores, de credibilidade. Né? Hoje o IPEC a gente sabe que é um instituto de credibilidade, que isso faz a diferença, Dejani. Né? Grupos de pesquisa, institutos de pesquisas tem muitos, mas que realmente são verdadeiros, e eu fico muito feliz e falo isso com muita propriedade há anos, te conheço há anos, e fico mais feliz ainda porque até para quem está aí em casa, gente, o Dejani um dia me contou essa história há muito tempo atrás, e um dia eu cheguei na casa do meu pai e encontrei o Dejani lá, agradecendo também para ele, e hoje meu pai, eu acredito que onde ele estiver, né, que ele descansou há 5 meses, ele sempre foi uma pessoa que foi do bem. É verdade. Sempre foi uma pessoa que ajudou os outros. E aí você falando, a minha mãe até hoje faz salame, Dejani, você acredita? Pois é. Esse salame gostoso que a minha mãe faz. E meus pais, assim, só me enchem de orgulho. Meu pai hereditário foi um homem incrível. Se hoje eu estou na vida pública, né? Foi por conta dele, que sempre foi uma pessoa de palavra, uma pessoa que nunca perdeu a essência dele. E ele falava, filha, palavra dada é palavra cumprida. A melhor coisa para uma pessoa, para um homem, é cumprir o que ela falou. E isso, ele morreu dessa forma, sabe, Dejani? Que bom te ver hoje aí, né, fazendo sucesso, uma pessoa que ninguém imaginaria. Olha só. Um dia teve na rua, né? Jaqueline, o meu respeito e admiração pela família Cassol é herdado, eu digo que é herdado do seu hereditário, que eu conheci nessa circunstância, e ele esteve me visitando lá em Nova Conquista. Eu naquela época que eu morava na rua, prestei concurso na PM, aí entrei na PM, mas eu não queria ser policial, eu não queria farda. Aí eu fiquei um tempo até passar num concurso da educação, aí eu fui ser professor num projeto de assentamento chamado Nova Conquista, lá em Vilhena. E o seu pai foi lá me visitar, comeu feijão com arroz pilado e ovo frito, porque eu só tinha as galinhas lá, ovo frito, feijão com arroz, seu pai. E ele comeu bem, repetiu, ele disse, é a melhor comida do mundo, feijão com arroz e ovo frito. Rapaz, pensa num cara simplão, né, bicho? Ele incrível, meu pai, assim, e a comida favorita dele era feijão. Ele comia até, antes de ficar doente, ele comia o caldo do feijão, e o feijão cortava salada dentro, era alimentação, né? Mas bom que o que resta são memórias, né, Dejani? Verdade. E que bom que você... Aí depois você passou no concurso. Passei no concurso e segui a vida, fiquei em Rondônia. Bacana, que bacana. Depois fui para a iniciativa privada e graças a Deus estou... E hoje está aí um grande empresário com o Instituto IPEC de respeito. Obrigado. Parabéns, parabéns. Jaqueline, e seu pai também era político, foi deputado estadual, foi federal e depois foi suplente de senador. E assumiu por um período como senador, né? E vocês herdaram isso dele, eu acredito, né? Que foi realmente um grande professor. Me fala, você foi deputada federal de 2018 a 2023, não é isso? Eu assumi em janeiro de 2023, perdão, de 2019 a janeiro de 2023. Exatamente. Me fala, Jaqueline, qual é a marca que você deixou para o nome Jaqueline em Rondônia? Bom, primeiro, Dejaneiro, eu vejo que a questão da palavra, porque Sim. eu só me comprometi com aquilo que eu podia cumprir. E também deixei a marca no sentido de que a política, ela pode ser boa, sim. As pessoas que estão na política, elas podem fazer o bem e elas conseguem fazer o bem sem perder a sua essência. Porque hoje, infelizmente, Dejaneiro, a gente vê que quando as pessoas falam, eu quero ser política, ou a gente se refere aos políticos, a gente sempre se refere de uma forma ruim. A gente sempre se refere, né, como algo, não vou falar aqui os palavrões, né, mas geralmente as pessoas falam. E eu vejo que só através da política que a gente consegue fazer a diferença num país, num estado, num município, com saúde, com educação, com agricultura, como a gente estava falando aqui no início, que Rondônia é um estado próspero. É só através da política que faz o asfalto,
é só através da política que a gente consegue mostrar as nossas riquezas para o mundo e para o Brasil. E é através de políticos que nós colocamos lá. Então, às vezes as pessoas reclamam dos políticos, mas eu falo que nós, eleitores, temos a maior arma na mão, que é o título do eleitor e é o voto. Exatamente. Só que às vezes a pessoa se vende, ou às vezes ela vota por uma pessoa que ela nunca viu, ela não sabe a história, ou porque é meu amigo. Sim, é meu amigo, mas vai ser um bom político. E isso é muito importante. Então eu vejo, Dejane, que eu consegui durante os 4 anos que tive mandato, deixar realmente, primeiro, a questão da palavra, segundo, projetos de lei, projetos que se tornaram leis, porque tem muitos políticos que passam lá 4, 5 mandatos e não aprovaram uma lei. Eu consegui aprovar leis, né, da minha autoria de repercussão nacional, como a lei Henri Borel, a lei do Revalida, a lei da questão de saúde mental. Henri Borel é a lei do... Da criança, o Henri Borel era um menininho que ia fazer 4 anos e o padrasto, então vereador na época, Jairinho, lá no Rio de Janeiro, espancou ele. A mãe não fez nada, foi omissa, né, e ele veio a óbito. Então, nós apresentamos projeto de lei de proteção às crianças e adolescentes no ambiente doméstico familiar, inclusive responsabilizando quem sabe das agressões e não denuncia. Porque se naquela época existisse a lei, tanto a babá quanto a avó, por parte de mãe, sabiam das agressões, mas não denunciaram, elas poderiam ser responsabilizadas. E é garantido o anonimato. Então, a pessoa ela tem a garantia, Dejane, de denunciar e não ninguém saber que foi ela, dá mais poderes ao Conselho Tutelar também. Então, foi uma lei assim, que hoje é aplicada. O pai do pequeno Henri, o Leniel Borel, é vereador lá no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de conhecê-lo em 2022, um ano depois que a lei já tinha sido aprovada. E ele me contar a história chorando e falar que se a lei tivesse, né, existido antes, o filho dele não teria morrido. Então, é um depoimento que eu falo ainda que fosse só essa lei, só o fato de salvar, né, outras crianças e adolescentes, assim como a Lei Maria da Penha protege as mulheres, sim, a Lei Henri Borel protege as crianças e adolescentes no ambiente doméstico familiar. Você citou mais 2 leis. A lei do Revalida, nós A temos... lei do Revalida. Isso. É importante isso aí, tá? Porque tem muita gente no Brasil fazendo medicina fora, né? Aqui e na olha, Bolívia, Argentina, Paraguai. Muitos, porque hoje o preço da faculdade aqui no Brasil é absurdo. E eu posso falar com propriedade porque eu tenho 2 filhos fazendo medicina. E à época, quando eu era deputada, minha ex-nora fazia medicina, depois minha filha começou a fazer medicina naquela época no Brasil. E mesmo assim eu sempre apoiei os médicos formados no exterior, porque quando eu assumi em 2019, Dejane, o último Revalida tinha sido 2017. O governo federal não tinha feito mais, estava sob júdice. E aí aqui em Rondônia eu fui conhecendo pessoas que tinham mais de 5 anos de formados, que trabalhavam como manicure, como garçons, nada contra essas profissões, mas sim, ele mas tendo ele estudado 6 anos em excelente excelentes faculdades, né, não tinha prova para revalidar o conhecimento dele. E aí nós conseguimos, eu fui uma das autoras, e nós conseguimos aprovar no final de 2019 a lei do Revalida. 2020 já começou a acontecer o Revalida. E em 2023 eu já tinha deixado o mandato. Um dia eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp de um médico formado no exterior que tinha feito a primeira fase aqui em Porto Velho, porque antes de acabar o meu mandato, o Revalida era aplicado, né? Está sendo aplicado até hoje 2 vezes por ano. E só que só aplicava Manaus, aplicava Rio Branco e Porto Velho, nada. Eu falei, de jeito nenhum. E aí eu pleiteei e acabou o mandato. E depois, naquele ano mesmo, eu fiquei sabendo que já tinha sido, as provas já começaram a acontecer em Porto Velho. Então, a gente sabe que existe um preconceito muito grande com os médicos formados no exterior, mas eu estive em Santa Cruz de la Sierra, o CEBOL, são excelentes faculdades. O CEBOL é uma excelente faculdade. O grande problema que eu falo que hoje, né, a prova do Revalida, ela é uma prova extremamente difícil, muito difícil, e só quem realmente estuda consegue passar. Estuda e consegue administrar o emocional, Dejane, que esse é o grande problema. 50% do resultado da prova é o emocional. Seu estado emocional, exatamente. Então, assim, isso foi um legado que a gente conseguiu deixar. Quando veio a pandemia, nós conseguimos repatriar mais de 500 estudantes que eram de Rondônia. E eu me arrepio só de lembrar, porque assim,
Até hoje, às vezes, eu estou no banco, eu estou em algum lugar, chega uma mãe, um pai ou o próprio aluno e fala, deixa eu te dar um abraço, você salvou minha vida, eu salvei sua vida. Você falou, eu estava lá no Paraguai, eu estava na Bolívia, tiveram uns 2 ou 3 da Argentina, e a senhora conseguiu com ônibus, e não era só o ônibus, não era a questão do recurso, Dejane, era a questão do consulado do país liberar, porque naquela época, quando veio a pandemia, principalmente lá no exterior, aqui no Brasil também, ninguém podia sair de casa. E aí eles não tinham como pegar o ônibus e vir para o Brasil até a divisa. Então a gente conseguiu, em contato com os consulados, conseguimos repatriar mais de 500 estudantes, e assim, e lá tem muita gente que não são só jovens, tem o pessoal mais experiente, o pessoal mais velho. Eu conheci uma senhora que ela já tinha formado os 2 filhos, e ela já tinha mais de 50 anos, e ela estava lá, ela fazendo medicina. Olha. Então, assim, hoje, a gente poder colher esses frutos, sabe? A questão da lei da saúde mental também, que eu tive o privilégio de ser a relatora da comissão, do grupo de estudo, que fez um estudo do aumento da ansiedade, depressão e suicídio entre crianças e adolescentes no Brasil. Poxa. E é muito triste que nós somos o país hoje mais ansioso do mundo. O índice de depressão tem aumentado assustadoramente. E o Corpo de Bombeiros de Rondônia, eles participaram e nós conseguimos mudar algumas coisas na lei e melhorar justamente porque os CAPs, hoje, o Corpo de Bombeiros, ele vai, salva o tentante, leva para o hospital, aí antes, né, o tentante ele saía só com encaminhamento para ir para o CAPS, só que chegava no CAPS para conseguir marcar um psiquiatra, era 5, 6 meses, nesse meio tempo ele tentava o suicídio de novo, então nós conseguimos avançar, mas ainda falta muita coisa para fazer. Sempre tem, né, Jaqueline? Com certeza, mas assim, fui relatora de projetos de leis importantíssimos, Dejane. Já posso falar ou você vai perguntar? Não, deixa eu só fazer um comentário, depois nós vamos continuar. Em qualquer... porque as pessoas reconhecem o seu trabalho, Jaqueline, isso aí você pode ter certeza disso, e quem está me ouvindo sabe que eu estou falando a verdade. Quando o seu nome configura novamente em uma pesquisa para deputado federal, em qualquer cenário que o seu nome está, você aparece em qualquer município do estado. Que bom, em fico qualquer feliz. lugar tem alguém que diz, a Jaqueline. Tem muita gente que fala, você não foi candidata a deputada federal para se reeleger. Senão, tenho certeza que seria muito bem votada e teria sido eleita. Você saiu ao Senado, não foi? Foi. Boa pergunta, porque assim, eu fui presidente do Partido Progressista durante 9 anos, Dejane. E eu falo que como presidente, às vezes a gente tem os ônus e os bônus. E naquele momento, eu quero eu quero metadinha agora do café. E naquele momento, a gente tinha uma candidatura, né? O nosso candidato na época, ele veio com liminar e a gente sabia das dificuldades de se montar uma nominata, porque tanto o deputado estadual quanto o federal, ele quer majoritária para ter palanque, porque ele precisa. Né? E naquele momento, eu não consegui montar nominata em abril de 2022. Você estava no PP, né? Eu era presidente do PP. Não consegui montar nominata, mas fui fiel ao grupo. E se eu saísse candidata federal, eu sei, Dejanira, assim, que eu conseguiria fazer uma votação boa, mas que não era o suficiente para eu me eleger, porque para o partido fazer tinha que fazer 105 mil votos. Exatamente. E aí eu sabia que eu não conseguiria fazer esses votos todos como deputada federal. Eu fiz como candidata a Senado, 104 mil votos. Certo. Mas aí são menos candidatos, é completamente diferente a matemática, outra configuração, né? Isso. E aí, naquele momento, me restou ser candidata a Senado, e eu fui a liminar do nosso candidato a governo caiu com 8, 10 dias. Era o Ivo Cassol. Isso, era meu irmão, né? O Ivo Cassol, caiu a liminar dele. Mas eu não quis desistir, porque eu falei assim, eu não sou mulher de arregar. E é muito fácil, às vezes, Dejane, a gente falar para outras pessoas, principalmente para as mulheres, né? Você tem que estar forte, você tem que ser protagonista, você tem que ocupar os seus espaços, mas quando a gente está lá, você exercer isso e realmente você fazer, é o que faz a diferença. E eu falei, não, eu não vou desistir. E mesmo sem ter o apoio de uma majoritária, nós fomos
até o final, eu fui até o final, fiz 104 mil votos. E eu falo que não era desejo, eu acredito de Deus, naquele momento que eu me elegesse, porque eu já tive a oportunidade de falar em algumas entrevistas, porque não ter ganhado me permitiu ter estado mais próxima do meu pai, principalmente durante a semana, porque eu sempre fui uma filha muito presente, assim como uma mãe muito presente nos finais de semana, porque a vida corrida na época como deputada só me permitiu os finais de semana. Mas meu pai amava ir dançar no Clube dos Idosos em Rolim, e amava jogar dominó, e eu tive esse privilégio de poder estar. Né? Minha última homenagem que eu fiz para ele, está até no meu Instagram, foi justamente no dia 20 de dezembro de 2023, que ele que patrocinou a festa, eu nem sabia, depois o Aldo, o prefeito, me contou que ele ajudou o dinheiro lá para fazer churrasco, essas coisas, e eu fui com ele, eu, meu filho e ele, dançamos e aproveitamos, tiramos foto. Como eu tinha destinado recursos para o Clube dos Idosos, eu fui chamada ao palco e lá eu falei do orgulho que eu tinha de ser filha dele. E que se eu era uma pessoa hoje na política, que as pessoas respeitam, e que eu tenho, acredito, né, feito um trabalho de respeito também, foi porque eu herdei isso do meu pai. Então, eu tive essa oportunidade e depois, quando ele adoeceu, eu também tive a oportunidade de estar do lado. Então, eu vejo que tudo é no tempo de Deus. Tem aquela passagem na Bíblia, né, que tempo de plantar, tempo de colher. Então, o meu tempo foi de ficar com minha família, de voltar a estudar, porque daí eu voltei a estudar e com isso... Quem sabe ano que vem, né? Eu acredito que Deus está aí no projeto. Tá, então, dando sequência a essa mesma conversa, você não está mais no PP. Você está em qual partido e como será o ano que vem? Qual o seu projeto político para o ano que vem? Bom, eu saí do Partido Progressista ano passado, depois de um ciclo de 9 anos. Hoje não estou em partido nenhum. Olha aí. Eu tenho até abril, até o dia 3, 4 de abril, acho que é dia 4 de abril. Olha aí, pessoal, é uma fortíssima candidata para vocês correr atrás e levar para o partido, um partido hoje... que seja viável também, né? Com certeza, partido, tem que fazer, né? Conta, Dejane. Tem que fazer conta. Porque para você ter uma ideia, na eleição de 2022... candidatos, e aí eu coloco homens e mulheres, que tiveram mais de 10 mil votos, foram apenas 27, ou 28, aliás, 28. 10 mil votos acima. Sim. 28, entre os 8 eleitos. Mulheres acima de 10 mil só foram 7. Então, olha para você ver a dificuldade, né? E hoje, uma candidatura federal, principalmente na eleição do ano que vem, tem que estar numa boa nominata, porque senão pode acontecer da pessoa se fazer muito voto e não se eleger. Jaqueline, esse ambiente político ainda é um território muito masculino, né? Muito, eu nem vou usar o termo machista para não ser chato, mas é um ambiente muito masculino, é dominado pelos homens, mas é o eleitor que quer, tá? Porque eles não param para avaliar as mulheres. Tem tanta mulher brilhando assim em capacidade, em garra, em competência, em muitos valores importantes, a exemplo seu aqui e tantas outras mulheres, mas eles preferem votar em homem. A maioria dos eleitores, olha, para você ter uma ideia. Hoje nós mulheres, somos mais de 52% do eleitorado brasileiro. Exato. E representamos menos de 18% na Câmara dos Deputados e Senado. Só que eu vejo que está mudando, Dejane. Na minha época, no meu mandato, foram 15%. No mandato agora, que está em vigor, está em vigência, 18%. Então, cresceu timidamente, mas cresceu 3%. Até pouco tempo atrás, ou eu vejo ainda existe, né, uma certa competitividade entre mulheres. Eu falo muito sobre sororidade, que a sororidade é a mulher apoiar mulher, mulher não julgar a outra mulher, mulher ser ali realmente... Ela não quer ser política, mas ajudar quem quer ser política. E isso tem mudado, Dejane. Eu vejo que as mulheres, elas têm visto as outras mulheres com outros olhos. Mas está, né? E nós temos, infelizmente, poucas referências femininas boas na política.
acaba que muita eleição, quando chega, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu fui presidente de partido 9 anos, e mesmo a gente trabalhando, eu trabalhava todos os anos, não era só época de eleição. Durante os 9 anos, a gente trabalhava todos os anos, workshops, encontros, fórum com mulheres, para falar sobre a importância da mulher na política. Mas chegava na época da eleição, a dificuldade, Dejane, porque para a mulher conciliar os vários papéis, não é fácil, meu amigo. Eu falo por mim. E aí, muitas vezes, ela opta em não ser candidata, porque ela tem que trabalhar de dia, ela tem que ser provedora, muitas vezes, da casa, tem filhos, ou às vezes o companheiro não aceita, às vezes os pais não aceitam. E aí, ela prefere, às vezes, estudar ou simplesmente deixar que outro vá. Entendeu? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade. E as mulheres ocupam muito mais palcos na vida do que o homem. Tipo, elas têm a necessidade de representar ali como mãe, como esposa. E o trabalho do pai é muito simples, o trabalho do homem é muito simples. É prover o principal e muitos se atêm apenas a isso. Apenas a prover. Agora, educar, alimentar, cuidar. Enfim, acaba sobrando para a mulher. Para a mulher. Esses dias, inclusive, eu compartilhei uma propaganda no Instagram da OAB, eu acho que da Bahia, se não me falha a memória, e falando de uma corrida entre um homem de tênis e tal, e a mulher de salto. Aí, no meio do percurso, a mulher tendo que pegar o filho, a mulher tendo que cuidar do pai, da mãe, porque hoje, nós, as mulheres, na grande maioria, são elas quem cuidam dos pais, ela tendo que trabalhar, ela tendo que estudar, enquanto isso o homem vai seguindo. Marido ainda. E vai seguindo, é isso que eu ia falar. A mulher assessora o marido, e nem a maioria dos maridos não assessora. E ela quem cuida da casa. Dia a dia, exatamente. Ela quem cuida da casa. Então, essa jornada dupla, tripla, acaba afastando as mulheres da política, entendeu, Dejane? E quando a gente vai para o cenário masculino, ou para uma eleição, o recurso, quando vem, por mais que 30% obrigatoriamente tem que ser com mulher, o que a gente vê em alguns partidos? Que eles colocam candidaturas laranja para fazer a dobradinha e aí o recurso ir para o homem. Né? E eu sempre falo para as mulheres, eu falo, não aceite ser candidata laranja. Seja você candidata, ainda que você não tenha tanto voto, mas tem que ser a candidata, porque nós não viemos para ocupar o lugar dos homens, nós queremos apenas o nosso espaço. E se a gente pode ser protagonista, por que ser coadjuvante? Você entendeu, Dejane? Porque eu falo que tem espaço para todos. Verdade. E tem uma coisinha que nós falamos no começo, que eu quero voltar a falar sobre isso. Que as pessoas demonizam o político, né? Quando você vai falar de política nas pesquisas, muitas pessoas dizem, eu não quero saber de político, político não presta. Mas tem um detalhe, Jaqueline. O mal político, ele faz tanto barulho, existe tanto ruído entre os maus, que ofuscam o brilho dos bons, né? Então tem muito político bom, tem muita gente boa nesse meio, e toda vez que eu converso e que eu troco ideia, que eu analiso o trabalho de um político, e eu vejo que é um trabalho bom, um trabalho interessante, um trabalho focado que traz resultado para a sociedade, eu fico pensando, poxa, tem muito mais pessoas boas na política do que pessoas ruins. E aí, tem gente que diz, eu não gosto de política e não quero saber de política. Aí ele deixa de eleger os bons, e aqueles que gostam de política são eles que mandam, né? Então quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. Gostam. Exatamente. Tem até uma frase que eu não lembro qual é o pensador, mas que fala que o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Exatamente, eu usei essa frase aí para falar, eu plagiei essa frase aí. Então, Jaqueline, olha só, hoje você atua como empresária, né? Sim. Em vários setores, né? Você é uma habilidosa empresária e desde que você saiu do mandato, não é isso? Então, meu mandato acabou em 2023. Eu falei, vou tirar um ano sabático, vou descansar, vou dormir até tarde, não quero saber. 2 meses.
Aí me matriculei no MBA na PUC do Rio Grande do Sul, de liderança e inovação, e me apaixonei pela área de inovação. E na área empresarial, a família, mas é tudo separado, né? Mas a minha mãe, ela deixou para nós, para as filhas, 4 mulheres, nós fazemos parte da sociedade das hidrelétricas, e meu pai ainda vivo também, nós éramos sócio e hoje, né, somos os proprietários também de hidrelétrica. E aí eu tenho propriedade rural, a gente trabalha com a pecuária de corte, então a gente sempre teve esse lado também empresarial. E depois de fazer o MBA, eu nem sabia o que era inovação. Aí eu falei, gente, porque eu fui atualizar meu currículo, Dejane, e eu vi que fazia 20 anos que eu não estudava. Falei, meu Deus, não, eu tenho 50, eu ia fazer 50. Eu falei, a expectativa de vida é mais uns 45 anos. Eu preciso me atualizar. E fui fazer, né, o MBA, me apaixonei pela área de inovação. Foi fazendo o TCC do MBA que eu descobri a Lei do Bem, que é uma lei, né, que hoje tem muitos incentivos fiscais, isenções fiscais para quem trabalha com pesquisa, com desenvolvimento, com inovação, e que não chega até na ponta, né, até os gestores, os empreendedores. E depois que eu terminei o MBA, fui pesquisar, descobri que no IFRO aqui de Rondônia tem mestrado de propriedade intelectual e inovação, e aí eu estou fazendo um mestrado, e resolvi abrir uma consultoria em inovação, porque nós temos muitos editais pela FINEP, pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Estado de Rondônia, através da SEDEC e a FAPERO, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia, para fomentar a pesquisa, para fomentar os empreendedores com essa área de inovação. E aí as pessoas acham, Dejane, inovação é só tecnológico? Não, inovação é qualquer coisa que você faça de uma forma diferente. Você tem que inovar. E hoje se você fizer uma análise, a gente for se deparar com as gerações. A nossa geração, acredito que você seja mais ou menos da minha idade, é a geração X. Nós trabalhamos, né, feito louco para deixar as coisas para os nossos filhos, para ter bens. Já a geração Z, que é a geração aí entre, né, a X tem a Millennials, que é a Y, e tem a Z, digamos, que é da geração agora de 20, 25 no máximo. Eles querem o quê? Qualidade de vida, saúde mental. Eles trabalham, mas não com aquela gana que a gente, como aquilo fosse prioridade. Hoje não, a saúde deles é prioridade, ainda que eles ganhem menos. E essas percepções foram mudando, mas eles são extremamente inovadores. Então, por que eu dei esse exemplo da questão dos conflitos geracionais? Porque hoje nas famílias, hoje nos meios, seja no trabalho, tanto privado quanto público, sempre tem aquele que fala, mas na minha época não era assim. Mas na minha época, sim, na minha época, meus filhos foram ensinados na época com chinelo. Por quê? Porque eu apanhava com varinha ou cinta. Já na geração da minha filha, não, era diálogo. E na geração de agora, né, é o diálogo. Então, as coisas foram mudando. E com as pessoas também. E nós vivemos uma era agora que é uma era disruptiva, porque a inteligência artificial, as pessoas falam, vai substituir os empregos. Vai substituir aqueles que não souberem usar a ferramenta. É difícil? Meu marido até hoje, ele fala que quando eu uso o computador, eu tenho dificuldade lá no Word, no Windows Word. Mas eu domino a IA tranquilamente. Mas no Windows, no Word, do Excel lá, que é mais antigo, eu fiquei quase 20 anos sem mexer no computador. Então a gente sabe dessas barreiras, só que eu, na minha idade, que estou meio século, né, 50 anos, eu vou fazer 51, eu tenho que saber trabalhar com um jovem de 20 que é extremamente conectado. Né? A gente tem que ter ferramentas dentro do nosso trabalho que tem essa inovação, que tem essa pesquisa. Então, através desse mestrado, eu descobri esse mundo, me apaixonei e falei para mim mesma e para as pessoas, né, que eu fui tendo a oportunidade, falei, gente, os nossos empresários, principalmente em Rondônia, precisam saber que tem esses editais, que tem recurso disponível, esse que eu te falei mesmo pela FAPERO, 589 mil, um projeto de subvenção, o empreendedor não precisa devolver o dinheiro, é um recurso que vem de graça.
Olha aí. A pessoa só tem que entrar com a contrapartida no projeto dele. Mas, claro, tem os editais, o recurso foram 12 milhões, de 120 propostas por hora, apenas 8 foram homologadas, que são projetos inovadores. Mas, estão lá, o recurso está disponível. Só que muitos empreendedores não sabem. E a inovação, ela vem na consultoria justamente por isso. E aí surgiu a Gaion, que sou eu e minha filha nessa empresa de consultoria, justamente para fazer a ponte entre uma geração passada com uma geração nova, levando esse conhecimento e levando a possibilidade de um mundo que está disponível para todos, de recursos disponíveis para todos. Que legal. Então vocês estão prestando essa consultoria, ajudando empresas a se conectarem com esses recursos para Sim, e também para a empresa, para inovação, além da captação de recursos, Dejane, também para que a empresa possa ter um diagnóstico. Às vezes a gente vai em alguns lugares, aí você observa, você fala, nossa, se a pessoa mudasse uma forma só, mudava tudo. Então vocês ajudam a pessoa... Ajuda o empreendedor a poder inovar realmente, sem necessariamente ter que ter a parte tecnológica. Olha que legal. Isso é muito bacana. A sua empresa está sediada em Porto Velho. Sim, hoje Apesar nós estamos de que não montando. faz diferença Hoje, minha empresa é em Brasília, hoje ela eu tô morando em Porto Velho. hoje a minha empresa, ela está na avenida mais movimentada do mundo. Você sabe qual é? Não. Um dia, num curso, uma imersão que eu fiz, falaram, né? Qual é a avenida mais movimentada do mundo? Aí, gente, Times Square, e foram falando, a internet. Pô, aí Quem sim, não concordo. estiver na internet Exato. vai ficar fora. A geração da minha filha, que eu estava falando, a geração Z, a geração Z, Sim. ela não vai mais na loja comprar roupa. Sim. Ela pede tudo no e-commerce. Um comerciante que não entender isso e não for para as redes sociais, não for para a internet e ficar apenas com a loja física, vai chegar uma hora que o público dele vai envelhecendo e não vai novos. Então ele tem que ter o físico, mas ele tem que estar no digital. Só que assim, Jaqueline, isso aí começou a evoluir a partir daquela Covid, né? Sim. No período do Covid. Porque antes disso, o cliente me ligava lá do Mato Grosso, distante, lá no interiorzão do Mato Grosso, e fazia eu pegar um avião e ir para Cuiabá, pegar um ônibus e ir lá para passar uma consultoria. Antes do Covid. Depois do Covid tá fácil. Eu estou atendendo pessoas em vários lugares. Eu não lembro se é o Google online, Meet, se é o Google Meet, ou não é o Google Meet. Uma ferramenta que no início da pandemia a gente usou muito, vídeo que era online, que ela... O Zoom. Era o Zoom. Era um aplicativo que já existia há mais de 10 anos. E pouca gente... E ninguém sabia. E aí, na pandemia, aconteceu o quê? Estourou. Então, assim, hoje... A pandemia ela fez com que empresas que iam demorar aí de 5 a 7 anos para desenvolverem mais, se desenvolvessem em 3 anos. Então, hoje a gente já não faz mais viagens para ir para uma reunião. Hoje você faz uma viagem, uma reunião online. Então, nesses últimos 4 anos é que deu essa virada. Né? E hoje, quem não tiver nesse mundo vai ficar para trás, porque eu sei que tem muitas empresas, tipo aquelas empresas de família, que os mais velhos têm dificuldade, e os mais velhos eu me incluo, né? Eles têm dificuldade de falar, mas eu não sei mexer no computador, mas eu não sei mexer, sim, mas eu vou ter que contratar alguém que saiba. Por quê? Porque senão eu vou ficando obsoleto e as coisas vão se perdendo. Então, eu estava lendo uma pesquisa essa semana que existem empresas já que antes elas contratavam tipo 100 pessoas para fazer um serviço que hoje uma pessoa faz. Né? Hoje a IA, você joga um relatório, em segundos ela te dá um resultado. Óbvio que você tem que conferir, porque a IA cria muita coisa. Não, e outra coisa, você tem que saber o que colocar lá. Sim, os prompts que você tem que fazer o que você quer. Isso, mas... e no caso de pesquisa... Não, isso daí tem que ser em campo, não adianta. Você tem que trazer as questões qualitativas, fazer o filtro e dizer para ela exatamente o que você busca extrair daqueles dados. Então,
Ela vem somar hoje ela vem contigo. somar, mas ela você não te precisa substitui. saber. Não, substitui. Você tem que Só saber que antes colocar lá. você fazia pesquisa no papel. Hoje você já faz no iPad. Faz tempo que eu faço no iPad. Então, mas eu falo assim, eu tinha que fazer no iPad hoje, fazer análise sozinho. Hoje não, hoje você eu não tem IA que preciso. te ajuda. Eu não preciso fazer análise sozinho. E aí, depois que ela fez a análise, você coloca a tua percepção pessoal. Exatamente. Ó, isso aqui realmente... E a IA, ela vai te conhecendo. Eu falo pela minha, eu chamo a minha de maravilhosa. E aí, às vezes, eu coloco um texto, e aí eu falo, faça um texto, tal, vou dando os comandos, né? Com a minha cara, tal. E é incrível como ela responde de uma forma assim, como se ela me conhecesse há anos. Eu falo, meu Deus do céu, isso é loucura. Isso é maravilhoso. É muita loucura, mas assim, esse é o mundo que, através, como eu estava falando, do mestrado e do MBA, eu consegui descobrir. Então eu falo que tudo é aprendizado, sabe, Dejane? E hoje o poder, como você me perguntou lá atrás, os rumos, né, políticos para 2026, eu tenho desejo sim de ser pré-candidata a deputada federal. Eu e meu esposo, nós temos um combinado, Luiz Paulo é secretário de Agricultura do Estado, nós temos um combinado que só um dos dois que vem, o outro vai ser o coordenador da campanha, porque é muito difícil quando saem os dois candidatos, quem administra, é muito complicado. Então nós temos um combinado que só sai um. Temos conversado, nós dois, a gente tem conversado muito, tanto eu quanto ele. A gente está aí há 11 anos juntos e a gente não tem a questão da vaidade de ter que abrir mão para o outro. E através de pesquisa, ano que vem, o que estiver melhor, né, nas pesquisas, é o que será o pré-candidato, porque por hora é só pré-candidato, a deputado federal. Ou deputada federal. E né? o meu instituto está à sua disposição. Obrigada. Pessoal, Jaqueline... Nosso tempo está acabando, né? O tempo passou, voou, e a gente nem começou a conversar, porque tem muito assunto para a gente bater. Você vem em outra ocasião, se eu te chamar? Com certeza, venho sim. Ótimo. Só me chamar que eu tô aqui. Ah, que maravilha, Jaqueline. Obrigado. Eu me que agradeço. muito honrado com a sua participação. Se quiser se despedir do pessoal de casa. Só pedir para me seguirem lá nas redes sociais, Jaqueline Cassol, escrito normal, arroba Jaqueline Cassol, né, no Instagram, no Facebook. E se quiser falar comigo, é só mandar mensagem, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, tá, gente? Porque eu também trabalho, né? Hoje eu tenho o privilégio, Dejane, de trabalhar no governo do estado, na diretoria de gestão municípios, da Casa Civil. Sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. Olha aí. Sou acadêmica, né, acadêmica do mestrado, então sou mulher com múltiplas funções. Mas obrigada a você, Dejane, sucesso aí ao Rondônia ao Vivo, meu amigo Paulo, cada vez mais possa brilhar, que Deus possa abençoar vocês e a você aí de casa que está nos assistindo, um grande abraço, que Deus possa nos abençoar sempre. Obrigado, Jaqueline, foi uma honra. Amém. Pessoal, obrigado pela audiência e você que acompanha o nosso podcast. Também tem os cortes ali que a gente publica nas redes sociais e você pode indicar para outras pessoas, compartilha no Facebook, Tem TikTok também, TikTok. Tá vendo, gente? Eu tô desatualizada, olha. Eu falo sobre inovação e não tenho. Então, mas não publico nada. Procure a Jaqueline Cassol também lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Pessoal, obrigado. Tá? Obrigado, Paulo. Obrigado, Rondônia ao Vivo. Abraço.